agradecer a Deus por mais uma sessão. É a 12ª sessão do dia 30/4/2019, registrando a presença dos servidores, diretores da casa, do Dr. Carlos Alberto na plateia, e registrando a presença principalmente dos conselheiros, conselheiro Júlio Cabral, conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Érico Desterro, conselheiro Josué Filho, conselheiro Ari Moutinho Júnior, os auditores Mário Filho e Luiz Henrique, da procuradora doutora Evelyn, que veio substituir o doutor João Barroso. Ausentes, conselheiro Mário de Mello, motivo justificado, procurador João Barroso, que está a serviço do TCE, a Alípio também está fazendo um curso. Também registrando na plateia o ilustre professor Félix Valois, do Mistil Levi das taquígrafas. Passamos à fase de expediente. Temos o memorando da Lavra do Dr. Stanley, secretário de Controle Externo, através do qual solicita autorização para a composição de 2 equipes para trabalhar exclusivamente no sistema de fiscalização à distância. Especificadamente, as equipes foram assim sugeridas. No município de Barreirinha, ficam responsáveis servidores Fernando da Silva Mota Júnior, do DICREA, Ângelo Costa Neto, da DICOP, e Gabriel da Silva Duarte, da DICAME. No município de Tefé, ficam responsáveis servidores Mistes, Jane Félix Martins, do DICREA, Antônio Ademir Stroski Júnior, da DICOP, e Luciane Cavalcante Lopes, da DICAME. Esta presidência vota pela aprovação das solicitações. Coloco o assunto em discussão. Como vota o conselheiro Júlio Cabral? Com Vossa Excelência. Como vota o conselheiro Érico? Vossa Excelência. Conselheiro Ari. Conselheiro Josué. Nós a acompanhamos. Conselheiro Ari. Pleno acordo, Excelência. Então, por unanimidade. Temos a informação 190/2019 da Lavra do senhor Stanley, secretário-geral do Controle Externo, relaciona entes e órgãos que deixaram de apresentar prestações de contas conforme abaixo relacionados. Prefeitura de Atalaia do Norte, relator conselheiro Júlio Pinheiro. Prefeitura de São Paulo de Olivença, relator auditor Luiz Henrique. Prefeitura de Lábrea, auditor Luiz Henrique. Câmara de Guajará, conselheiro Josué Filho. Câmara de Novo Airão, auditor Alípio Filho. Câmara de Uarini, relator conselheiro Ari Moutinho. SAI de Rio Preto da Eva, relator conselheiro Mário de Mello. SAI de Iranduba, conselheiro Josué Filho. Consórcio Público de Saúde do Alto Solimões, sem relator definido. Sobre as 3 prefeituras citadas, o secretário da SESEX solicita autorização do Pleno para, nos termos regimentais oficiais respectivas câmaras, para que essas façam as devidas tomadas de contas. Já com relação aos demais órgãos, o secretário da SESEX solicita autorização do Pleno para efetivar as necessárias tomadas de conta. Esta presidência vota pela aprovação das solicitações. Coloco o assunto em discussão. Conselheiro Júlio Cabral. Conselheiro Júlio Cabral. Tá bom, mas veja. Sobre as prefeituras inadimplentes. Conselheiro Júlio Pinheiro. Acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Érico. De acordo. Conselheiro Josué Filho. Na esteira.
Conselheiro Ari. Pleno acordo, excelência. Então, aprovado. Memorando 102 da lavra do senhor Stanley, secretário-geral de Controle Externo, através do qual encaminha relação contendo a lista atualizada de contas irregulares por esta Corte de Contas. Registro que a referida listagem foi remetida em cópia aos gabinetes de Vossa Excelências. Esta presidência vota pela aprovação da referida lista. Coloco o assunto em discussão ou querem mais algum prazo para dar uma olhada na lista? Lista De prestações irregulares. Julgadas irregulares. Com Vossa Excelência. É. Conselheiro Júlio Pinheiro. Vossa Excelência. Conselheiro Érico Desterro. De acordo. Conselheiro Josué Filho. Acompanho. Conselheiro Ari. Pleno acordo, excelência. A mesma comunidade internacional real. O memorando 101 da lavra do senhor Stanley Leite, secretário-geral do Controle Externo, Mas tem que conversar com ela, com a comunidade internacional. encaminha para apreciação do Tribunal Pleno o Plano Anual de Fiscalização da Diretoria de Licitações e Contratos, DILCOM, e do Departamento de Auditoria de Desestatizações, Concessões e Preços Públicos. Setores esses que foram criados em nossa última alteração da Lei do Quadro Pessoal. Registro que encaminhei cópia do referido documento aos gabinetes de Vossa Excelência. Esta presidência vota pela aprovação da referida lista. Coloco o assunto em discussão. Com Vossa Excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro. Acompanho, excelência. Conselheiro De Érico. acordo. Conselheiro Josué. Idem. Conselheiro Pleno acordo, excelência. aprovado. Temos uma exposição de motivo 8/2019 da lavra do senhor Stanley, também secretário-geral do Controle Externo, através do qual encaminha uma atualização do Manual de Organização do Controle A Externo, roxa e a verde. o qual foi aprovado na 3ª sessão deste ano. Registro que encaminhei cópia do referido documento aos gabinetes de Vossa Excelências. Pra ti. Esta presidência vota pela aprovação da citada atualização. Coloco o assunto em discussão. Conselheiro Júlio Cabral. Não é o que parece. Conselheiro Júlio Pinheiro. Com Vossa Excelência. Conselheiro Érico. De acordo. Conselheiro José Filho. De acordo. Conselheiro Ari. Pleno acordo. Passamos à fase de indicações de proposta. Fica facultada a palavra. Essa palavra, Excelência. Pois não, Excelência. Em primeiro lugar, me declarar impedido, presidente, nos processos 1795 de 2013 e 2191 de 2018 e 2192 de 2018 da pauta do conselheiro Júlio Pinheiro. E o processo número 1803 de 2018 da pauta do conselheiro Josué Filho. Poderia repetir, excelência, para anotar aqui? Processos, os seus são 1795 de 2013, 95? exato, 1795. O outro é 2191 de 2018 e, por último, 2192 de 2018. Também, como já dito, do conselheiro Josué, 1803, Obrigado. de 2018. Também quero comunicar ao Pleno, Excelência, e registrar que deixei de manifestar acerca do pedido cautelar suscitado pelo Ministério Público de Contas nos autos do processo número 419 de 2019, que trata de representação proposta pelo MPC em face da Secretaria de Estado da Cultura, por entender que o referido pedido havia perdido seu objeto. Também registro que não concedi medida cautelar suscitada pela empresa Merroni Comercial Limitada, nos autos do processo número 471 de 2019, que trata de representação proposta em face da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, a ADC, em razão do não preenchimento do requisito probabilidade do direito invocado. É só, Excelência, nesta fase. Senhora presidente. Onde é isso? Senhora presidente, eu peço a palavra.
Na verdade, eu peço a palavra para repetir um gesto que fiz ainda há pouco na Câmara, até porque continua conosco, e fazer ao mesmo tempo uma moção de reconhecimento à presença do nosso mestre, com certeza meu, do conselheiro Érico, e de alguns que estão aqui, não sei se o conselheiro substituto Mário Filho e Luiz Henrique, que é a presença do professor Félix Valois Coelho Júnior. O professor Félix é uma referência no nosso Estado. Para mim, pessoalmente, foi sempre uma referência na área de direito penal, do qual eu militei no início da carreira. Lembro que o primeiro livro que eu li foi do Evandro Lins e Silva, A Defesa Tem a Palavra, que tratava do julgamento do Dock Street. E, na época, eu assistia muitos embates do professor Félix, e eu, pessoalmente, militei no Tribunal do Júri há alguns anos. E eu quero registrar, por reconhecimento dessa figura ilustre e um dos ícones, não só aqui no Amazonas, como no Brasil todo, um jurista da melhor qualidade, do melhor quilate, eu não poderia deixar, professor Félix, aluno que sempre fomos e continuamos sendo, leio os seus artigos constantemente num blog aqui do Amazonas, e realmente a admiração, ela parte exatamente do reconhecimento que tenho, que temos todos certamente, da sua pessoa enquanto jurista. Para mim, um dos maiores juristas na área de direito penal que nós temos no Brasil. E quero registrar, fazer essa moção de reconhecimento e pedir ao Pleno que o faça por escrito, obviamente, ouvidos os nobres pares, para que nós possamos registrar essa presença ilustre na nossa egrégia Corte de Contas. E eu faço, repito, pela admiração que tenho do ponto de vista pessoal e pelo reconhecimento que todos devemos ter, que fomos seus alunos, devemos ter do profissional de conduta ilibada, do profissional de conhecimento jurídico substancioso, e que realmente é orgulho para o povo do Amazonas, por se tratar de uma das maiores autoridades e conhecedores de direito penal no Brasil. Muito obrigado pela sua presença, em meu nome e certamente em nome dos nobres pares. Primeiro, na sessão da Câmara foi o conselheiro Júlio Cabral. Agora, o Vossa Excelência, conselheiro Júlio Pinheiro, o Júlio me persegue. Não façam isso com o velho. Ele não aguenta tanta emoção. Muito obrigado, desculpe. Aproveitando, Perseguição. É uma boa perseguição, professor. aproveitando o doutor Júlio Pinheiro, eu ratifico e reitero também as minhas palavras ditas na Câmara sobre o nosso mestre, que infelizmente não fui aluno dele, mas o reconheço como um grande mestre e uma longa amizade com meu pai, de muitas lutas. Então, seja bem-vindo mais uma vez, doutor Félix Valois Coelho. Senhora Presidente, Pois não. se me permite, primeiramente, meu bom dia a todas as senhoras e a todos os senhores presentes. E eu também não poderia deixar de aproveitar esse momento para, primeiro, concordar absolutamente com tudo que foi dito pelo conselheiro Júlio Pinheiro sobre o professor Félix Valois, mas apenas acrescentar algo mais, que para além de ser uma referência na área do direito, o professor Félix Valois é uma referência moral para o Estado do Amazonas. Para o Brasil, mas para o Estado do Amazonas. Sobretudo pela sua coragem, inclusive, de se pronunciar publicamente, escrever num conhecido jornal da nossa cidade, sobre temas e dando opiniões que vão em contrariedade, às vezes, a maioria que está pensando de uma maneira equivocada
e tenha coragem de fazer afirmações que não caem no agrado dessa maioria, e isso é inspirador para todos nós. Essa resistência, essa capacidade de resistência às ideias comuns e equivocadas muitas vezes, e isso eu admiro muito na pessoa do professor Félix Valois. De vez em quando eu faço referência porque hoje eu sou professor da Universidade Federal do Amazonas, mesma instituição em que fui aluno do professor Félix Valois, e de vez em quando nas minhas aulas eu faço alguma referência ao professor. Não sobre direito penal, porque eu sou uma nulidade nesse assunto, e de fato essa nulidade não se deve ao professor, é um problema do aluno, no caso, que não tem a inclinação para essa área, como teve o conselheiro Júlio Pinheiro. Eu não fui despertado para essa área do direito, mas eu me lembro perfeitamente não das aulas, mas das verdadeiras pré-leções que eram feitas pelo professor Félix Valois, e eu tenho que aderir e tinha que tomar um pouco mais desse tempo da nossa sessão para poder fazer esse registro, que é muito importante. O Tribunal de Contas, sendo visitado por pessoas como o professor Félix Valois, engrandece essa casa, traz para essa casa uma contribuição maravilhosa, mesmo só pela sua presença no plenário, pela sua paciência, pela sua disponibilidade de estar presente aqui e de nos ouvir. Porque agora o nosso diabético afetivo, adocicado pelos netos, que sempre foi de um verbo esplendoroso, mas nem sempre doce, agora torna-se uma leitura ainda mais gostosa, porque vem com amor. E falando assim, neto, eu me remeto a Félix Valois. Esse aí veio inteiro, o pai acrescentou o Júnior. Ou seja, o compromisso com a inteligência, com a cultura, e Valois com a velocidade do teu raciocínio. Ora que eu saco rápido, mas jamais o escolheria para um combate contra Vossa Excelência. Excelência tem um compromisso muito grande, né, com a eficiência e a velocidade. E esse bidônio produz pessoas excepcionais como você. Não venha mais aqui porque você atrapalha a sessão, como disse o Érico, porque cessa tudo enquanto a musa canta. Senhora Presidente, pela ordem. Conselheiro Animoutinho. Eu, assim que vi o meu amigo professor Félix na nossa sessão, fui abraçá-lo, e todos já falaram de sua qualidade jurídica, mestre, mas eu gostaria também de dizer o seu lado afetivo, que muito me comoveu há alguns meses atrás, num belo artigo que o amigo fez para o irmão, o Dr. Raimundo Valois. Belíssimo artigo. Então, professor Félix, ele não é só cultura, não é só o lado jurídico, não é só a referência moral. É um grande ser humano, um apaixonado e, enfim, um irmão doce, fraterno e amigo. Belo artigo, professor. Palavra. Gostaria de aderir a todas as manifestações que me antecederam, dizer que é uma honra para esta casa a presença do professor Félix Valois e desejar-lhes as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, professor. Gostaria também de acompanhar os cumprimentos ao ilustre professor. Presidente, o Ministério Público de Contas também se associa aos votos de reconhecimento e de saudação ao professor Félix Valois. Ainda indicações de propostas? Senhora Presidente, rapidamente, para também registrar e requerer que esse registro seja aprovado pelo Egrégio Tribunal Pleno, a passagem do dia 27 de abril, que é dedicada aos auditores de controle externo dos tribunais de contas. Ou seja, é o dia dos servidores do Tribunal de Contas, último dia 27 de abril, e eu gostaria, com isso, de parabenizar todos os servidores do nosso tribunal e do sistema Tribunal de Contas,
que fazem efetivamente o controle externo, que com uma capacidade cada vez maior, capacidade técnica cada vez melhor, está revolucionando, no meu modo de ver, a atuação dos tribunais de contas e do próprio controle externo da administração pública. As minhas parabenizações a essa valorosa categoria funcional. Também a presidência adere à manifestação e acredito que seja por unanimidade. Com certeza. Senhor presidente, muito prazer também. Vou aderir à manifestação, muito bem lembrada, Sua Excelência o conselheiro Érico Sterri Silva, e transmitir os votos de parabenizações a todos os servidores do Tribunal de Contas pela passagem e comemoração do dia destinado a esses servidores. Ainda indicação de propostas. Conselheiro Júlio Cabral, lote 9. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 2. Conselheiro Érico, lote 1. Conselheiro Josué, lote 8. Conselheiro Ari, 7. Conselheiro Mário de Mello, 6. Auditor Mário Filho, lote 4. Auditor Luiz Henrique, lote 5. Auditor Alípio, lote 3. Passamos a julgamentos adiados. Temos 2 processos na pauta do conselheiro Júlio Cabral. No primeiro processo, consta pedido de vista do conselheiro Josué. Encontro-me impedida. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Júlio Pinheiro para defender o pedido de vista. Não, esse é vista nova. Tá, no segundo processo de número 2.500... Imediato ao conselheiro Mário. Mário devolveu e Vossa Excelência pediu vista. Retorna após vista do conselheiro Josué. Todavia, encontro-me impedida. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Júlio Pinheiro. É o segundo da pauta. O segundo da pauta. Presidente Júlio, eu gostaria de dizer que não me manifestei e passo a ser pacífico o voto do eminente conselheiro Cabral. Só para cumprir... Vossa Excelência está se manifestando em Estou plenário? dizendo que estou em silêncio e acompanho Vossa Excelência. Só para cumprir o rito com seu voto do julgamento, pacificado. eu apregou o processo pacificou. 25. Ok. É o que- Eu apregou o processo 2556 de 2017, não havendo destaques, decido os membros do egrégio Tribunal Pleno, nos termos do voto de Sua Excelência o relator. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, presidente. Ela continua impedida, Excelência. Eu tenho um pedido de vista no processo consecutivo do conselheiro Pinheiro. Também? Não, O outro processo... é outro processo, é o segundo O processo. da Valuar minha tem pauta. razão, é muito Júlio. É o terceiro processo, é 2047 2017. 2047, 2017, que é do conselheiro Júlio Cabral. Portanto, Vossa Excelência... Esse está pacificado. Tem vista para o conselheiro Mário de Mello, aí não pode ser Não, não julgado. pode, o conselheiro Mário de Mello não se encontra no... Não, mas peraí, o conselheiro Mário Melo já devolveu e o conselheiro Josué pediu vistas. Mas, Nova novamente, a presença do conselheiro Mário de Mello, sob pena de nulidade, possibilidade de nulidade Sim. do julgamento, portanto, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. Tirem 2 cópias do processo, um para cada um. É. Vista para mim e para ele. Pronto. Pronto. Relator, o Júlio Cabral, processo
2556/2017, recurso de reconsideração. Esse foi pedido vistas pelo conselheiro Foi Josué. vista do conselheiro Josué Filho. Exato. Ainda julgamentos adiados, pauta do conselheiro Júlio Pinheiro. Temos um processo de número... Também houve um pedido de vista. Não consta pedido de vista do conselheiro Josué. E da senhora. É antigo? Não, é novo. É antigo. Seguinte, temos um embalo, né? Pauta do conselheiro Ari Moutinho Júnior, temos um processo de número 1896, que retorna após vista do Ministério Público de Contas. Dessa forma, considerando que se trata de embargos, passo a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público para manifestação. O Ministério Público de Contas opina no sentido de conhecimento dos embargos, contudo, no mérito, negar-lhe provimento. Pacificado, dou por aprovado o processo. Contra o meu. É para Iara. Pauta ordinária, pauta do conselheiro Júlio Cabral. Temos 18 processos. No 11º, o de número 14.054/2017, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. O Ministério Público de Contas pede vista do processo 14054 de 2017, embargo de declaração. Vista concedida. No 13º processo, de número 1.500... Foi pedido vista? Vista. No 13º processo, de número 1569, há registro de impedimento do conselheiro Érico, conselheiro Josué Filho e Ari Moutinho Júnior. Dessa forma, convoco em sessão o auditor Mário Filho para julgamento desse processo, o qual possui destaque. Questiono o auditor se já tem condições de votar ou deseja fazer algum apontamento. Excelência, tendo em vista a minha convocação neste momento, eu peço vista dos autos. Ok, vista concedida. No 16º processo, de número 2260/2018, há destaque do conselheiro Érico. Passa a palavra inicialmente ao relator, Júlio Cabral. 16º processo. Eu acolho, Excelência, o destaque do conselheiro Érico. Pacificado, dou por aprovado. No 17º processo, de número 2322/2018, temos embargo de declaração, todavia encontro-me impedida. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Júlio Pinheiro. Receba a presidência das mãos de Vossa Excelência e já em seguida, por se tratar de embargo de declaração, passo a palavra à eminente representante do Ministério Público. O Ministério Público de Contas solicita a vista dos autos. Vista solicitada e deferida. Devolvo para Vossa Excelência. Nos demais processos, considerando a ausência de destaques, declaro aprovados os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Júlio Pinheiro. Temos 33 processos. No processo 14.385/2017, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passo inicialmente a palavra ao relator. Senhora presidente, para manter a minha posição, considerando que esses autos é uma representação que eu estou propondo o arquivamento por conta de que o processo originário de prestação de contas é de outra relatoria. E só para que possa subsidiar em termos de informações, só pura e simplesmente para subsidiar as informações para o processo originário de prestação de contas, eu proponho o arquivamento da presente representação e a remessa das peças para que possam ser subsidiadas ao relator originário da prestação de contas da referida prefeitura. Conselheiro Érico. Só me confirme o número do processo, por favor. É o
14.385. É o 38. 14.385. Eu apenas estou divergindo exatamente no que foi relatado pelo conselheiro Júlio Pinheiro, no que diz respeito a arquivar nesse momento o processo. Eu acredito que deva ser julgado procedente a representação e determinar o apensamento da prestação de contas, para ali serem adotadas as medidas cabíveis. Inclusive, essa solução, conselheiro Júlio, ela é semelhante a uma mesma solução dada por Vossa Excelência na pauta de hoje, em outro processo, em que Vossa Excelência não arquiva, julga procedente e encaminha os processos para serem apressados à prestação de contas, para inclusive uniformizar o nosso procedimento. Mas a procedência que foi no processo anterior, ela se dá em função de uma análise prévia que foi feita no conteúdo meritório dos autos. Nesse caso específico, o caminho podia ser um ou outro, eu mantive a posição simplesmente pura e simplesmente remetendo as peças como informação para os atos originários, ou seja, o apensamento delas. Mantenha a posição, Excelência. Eu acompanho o Ministério Público. Em votação, como vota o conselheiro Júlio Cabral? Com o relator, Excelência. Como vota o conselheiro Érico? Já sabe, né? Conselheiro Josué Filho. Os caminhos levam a Roma, em homenagem aqui à Itália e a Cláudia Cardinale, de quem ele é fã, e as minhas saudades também, já que eu não sinto falta só do cigarro, Valor. Conselheiro Ari. A pensar ao processo. Meu voto é para que seja apensado o processo. Porque se eu arquivar, eu não sei nem como apensar. Desarquivar para... Eu acho que o apensado está... É linha direta. Conselheiro Ari. Na mesma linha, Excelência. Então, aprovado por maioria. O quê? O apensar. O voto do conselheiro Júlio Pinheiro. Não, então, É o mesmo caminho, não, Excelência, não. Não, Excelência. O voto. voto do conselheiro Érico, que apensa, os dois apensam. As peças são informativas, é um caminho... Só que um vai para o arquivo e outro não vai. Mas foi vencedor o conselheiro Érico, decidida a questão. De acordo com a decisão, o voto Érico venceu, registre as notas taquigráficas aí. Nos demais processos, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Érico Desterro. Temos 6 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado os termos do voto do relator. Agora me chama. Pauta do conselheiro Josué Filho, temos 5 processos. No primeiro processo, encontro-me impedida. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Júlio Cabral para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. Dou como aprovado o processo 1803 da pauta do conselheiro Josué Filho. É um recurso ordinário. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Obrigada. No terceiro processo, de número 13.843, 2018, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Está pacificado, Excelência? Não diria que tão pacificado, mas, ao que tudo indica, não iremos discuti-lo. Certo. Então, a votos. Em votação, conselheiro Júlio Cabral. Com o relator, Excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro. Com o relator, Excelência. Conselheiro Ari Moutinho. Com o relator, Excelência. Então, aprovado com a por divergência, maioria. Érico. Nos demais, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Ari Moutinho, temos 4 processos. Considerando a ausência de destaques, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro convocado Mário Filho, temos 5 processos.
nos 3 primeiros processos estão apenas apensos e possuem embargo de declaração. Contudo, encontro-me impedida. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Júlio Cabral. Esses processos foram pedido vista pelo procurador Carlos Alberto, não é? Não, é só embargos, Excelência. Agora é só embargos passar para a procuradora. Ok. Com a palavra, o Ministério Público. Ministério Público de Contas pede vista dos autos. Dos 3? Dos 3. Concedida vista ao Ministério Público. Devolvo a presidência a Vossa Excelência, doutora Iara. Obrigada. Nos demais, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do auditor Mário Filho. Temos 3 processos. No segundo processo, de número 13.078/2018, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passo inicialmente a palavra ao relator. Estou no indo com destaque, Excelência. Pacificado. Então, dou por aprovado de acordo com o voto do relator. Nos demais, considerando a ausência de destaques, declaro aprovados os termos da proposta de voto do relator. Pauta do conselheiro convocado Luiz Henrique, temos 2 processos. No segundo processo, de número 115/2019, encontro-me impedida, juntamente com o conselheiro Ari. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Júlio Cabral para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. De acordo com o relator, processo arquivado 115/2019. O recurso de revisão. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Obrigada. No processo restante, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do auditor Luiz Henrique, temos um processo que não possui destaque. Dessa forma, declaro aprovado os termos da proposta de voto. Encerrada a pauta ordinária, passamos à pauta administrativa. Na nossa pauta administrativa, temos 4 processos, sendo 2 de minha relatoria e 2 da relatoria do conselheiro Júlio Cabral. Observo que não houveram destaques, contudo, há um pedido. Tá. Excelência, Então, os Vossa meus Excelência, estão aprovados Vossa Excelência, e eu passo a palavra ao conselheiro Júlio Cabral. Só um minuto. É que na minha pauta só consta um processo de sua relatoria. Na minha também. Está anexo aqui. Ah, está bem. Está bem. Não, na minha também só um. Ah, tá. Tá. Na outra. Estou de acordo, Excelência. É. Então, a minha pauta está aprovada e eu passo a palavra agora ao conselheiro Júlio Cabral, corregedor do Tribunal de Contas, para relatar seus 2 processos. Eu creio que vai ter sustentação oral, não é? É. O réu e o advogado têm o mesmo nome. Bom, trata-se de processo 914/2018. É uma solicitação e o objeto é a solicitação de abertura de processo administrativo disciplinar em desfavor do servidor Diego Quadros de Oliveira. Um breve relatório. Trata-se do processo administrativo disciplinar 914, estará a dimitude da solicitação feita pelo doutor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas à época, doutor Carlos Alberto de Almeida e Silva, para apuração da conduta do servidor Diego Quadros de Oliveira. Em virtude dos graves ilícitos funcionais praticados pelo referido servidor, enquanto esteve lotado no Ministério Público de Contas, sendo eles as ameaças proferidas, bem como as palavras ofensivas dirigidas ao doutor Procurador de Contas e à sua chefe de gabinete, senhora Nairiane Freitas,
A Comissão Permanente Processante e a diretoria jurídica desta Corte de Contas possuem o mesmo entendimento, ou seja, que a sanção correta a ser aplicada ao representado seria a pena de demissão nos termos do artigo 156, inciso 3, combinado com o artigo 161, inciso 5 da Lei número 1762 de 1986. Verifico ainda que não é a primeira vez que o servidor Diego Quadros responde a um processo administrativo disciplinar, tendo em vista a instalação de uma PAD no exercício de 2012, também em razão de troca de ofensas no ambiente de trabalho. Insta a salientar que há em curso outro processo administrativo em desfavor do indiciado, tendo como atendido o servidor Stanley... Senhor relator, só um minuto. Vossa Excelência está fazendo o relatório só, né? Como ia falando, há em curso outro processo administrativo em desfavor do indiciado, tendo como ofendido o servidor Stanley Scher de Castro Leite, secretário do Controle Externo desta Casa, possuindo como cunho instaurador do procedimento administrativo atitudes similares de desrespeito e insubordinação grave em serviço. Esse é um breve relatório, Excelência, e vamos ouvir ao advogado de defesa. Senhor presidente, pela ordem, para declarar que eu já averbei no processo a minha declaração de impedimento para funcionar nesses autos. Excelentíssima senhora presidente desta Egregia Corte de Contas, por intermédio de Vossa Excelência, a defesa cumprimenta todos os demais excelentíssimos conselheiros que integram esse douto colegiado, cumprimenta ainda a ilustre representante do Ministério Público, demais senhoras e senhores aqui presentes, senhores servidores, funcionários deste Egregio Tribunal, colegas advogados, e também cumprimento, como não posso deixar passar, o doutor Félix Valois, do qual eu fui estagiário, hoje tenho a honra de ser sócio, e que é minha verdadeira inspiração, não apenas na área jurídica, mas sim uma inspiração para a minha vida. Tenho o doutor Valois como verdadeiro pai, uma pessoa que diariamente me passa toda espécie de ensinamento, e eu gostaria de deixar registrada a minha admiração pelo doutor Valois. E agradeço ainda, senhores conselheiros, senhora presidente, a oportunidade de poder colaborar com este julgamento perante esta Egregia Corte. É a primeira vez que estou aqui e agradeço essa oportunidade. E este caso que hoje é submetido à análise de Vossas Excelências é um caso de fundamental importância, porque ele adentra num tema extremamente delicado, que são as doenças que estão acometendo os servidores públicos de todo o país, seja por pressão psicológica, seja pelo excesso de trabalho, seja por pressão política, seja até mesmo em virtude das angústias e dos sofrimentos de lidar, como aqui tem ocorrido no Tribunal de Contas, com matérias tão complexas. E no presente caso, apesar de toda essa questão, essa temática de depressão, essa temática de doenças que tem acometido os servidores do país, o senhor Diego Quadros, ora servidor deste Egregio Tribunal de Contas, está doente, Excelência. A verdade é essa, ele está doente. Pela própria narrativa do ilustre membro do Ministério Público, doutor Carlos Alberto, que fora vítima das ameaças, das injúrias, das ofensas que o senhor Diego Quadros proferiu, se constata que ele, infelizmente, não merece ser demitido, mas sim, se constatada a sua invalidez, ele tem que ser aposentado. Agora, no presente caso, em que pese, senhores conselheiros, a brilhante condução do processo administrativo, do inquérito administrativo disciplinar pela comissão permanente, existe aqui uma nulidade muito grave, uma nulidade gritante que, entendo eu, não tem como dar prosseguimento, impede o prosseguimento deste processo administrativo. Ou seja, diante dos indícios de insanidade mental do senhor Diego Quadros, que tentou se matar não apenas uma, mas várias vezes, já toma remédio controlado há anos, antes mesmo da instauração deste processo, diante desses fortes indícios, a defesa pediu a instauração do incidente de insanidade mental, ou seja, que ele fosse submetido à avaliação de médico psiquiatra pela junta oficial, a fim de que, constatada a sua insanidade mental, fosse ele não demitido ou punido de outra forma, mas sim aposentado por invalidez. Inicialmente, o ilustre presidente da comissão processante permanente deferiu o pedido da defesa e determinou que nós fôssemos até a junta médica do Estado do Amazonas para que levássemos o servidor a fim de que ele fosse avaliado, e assim o fizemos.
Qual foi o problema que aconteceu? Quando nós chegamos na junta médica, não havia naquela oportunidade psiquiatras que pudessem avaliar o estado mental do senhor Diego Quadros. E a junta médica nos entregou um documento dizendo, por favor, doutor, providencie laudos particulares para que nós possamos, então, fazer essa avaliação. Aí eu falei, tudo bem. De boa fé, para tentar ajudar a junta médica, nós fomos, então, em busca de psiquiatras que pudessem fazer a avaliação, mas todos eles, por questões éticas, foram unânimes em dizer, nós não temos como avaliar a questão da insanidade de uma pessoa em apenas uma consulta. Isso é um procedimento. Esse processo tem que ser suspenso e ele tem que ser submetido a várias consultas, várias avaliações, para somente aí sim ser atestada o grau de insanidade que ele tinha na época dos fatos. Diante dessa situação, de boa fé e transparência com a comissão, a defesa comunicou ao senhor presidente, a junta informou que não tinha psiquiatra naquele momento, fomos com psiquiatras particulares, mas eles falaram que por questões éticas e por questões de tempo, eles não podem agora avaliar. Isso é a própria junta quem tem que providenciar. A própria junta médica, por se tratar de um órgão oficial, é que tem que avaliar o senhor Diego Quadros, afinal ele é um servidor do Estado do Amazonas. Muito bem. Diante da comunicação que a defesa fez para a comissão processante, senhores conselheiros, o senhor Antônio, presidente, oficiou uma vez para a junta médica. Eles não responderam. Ele oficiou numa segunda vez para a junta médica. Eles também não responderam. E aí, então, quando eu reiterei, eu falei, bem, a junta médica não está cumprindo a ordem do TCE. Mas o Diego Quadros não pode ficar sujeito a isso. Peço mais uma vez, por favor, que oficiem e conversem com a presidente da junta para que essa situação seja resolvida. E aí, então, fora que a defesa se surpreendeu com uma negativa de realização de nova perícia. E eu fiquei pasmo com isso, porque, do ponto de vista legal, essa decisão foi manifestamente ilegal. Sabem por quê, senhores? Porque a decisão indeferiu com um único argumento. Não vamos mais deferir a perícia, porque não tem previsão legal para a perícia, pela junta médica. Primeiro argumento. E o segundo, porque o TCE não teria ingerência sobre a junta médica do Estado do Amazonas. E aqui eu levanto a primeira preliminar de nulidade deste processo. Por que eu digo isso? Como que não existe previsão legal para avaliação de junta médica do servidor, se o próprio regimento interno desta Corte, no artigo 181, diz que a comissão deve sim recorrer a peritos. E não apenas isso, a legislação federal, que é mais específica ainda, já que na estadual há algumas lacunas, se diz que quando houver dúvida sobre a sanidade mental do servidor, ele deve ser submetido à avaliação por uma junta médica, na qual participe pelo menos um psiquiatra. E eu digo isso porque eu invoco aqui a legislação federal, excelências. Porque para afastar o senhor Diego Quadros cautelarmente, foi utilizada a legislação federal. Foi invocado o artigo 147 da Lei 8.112 para justificar o seu afastamento. E agora, ou seja, para afastar eu posso usar a legislação federal, mas para apurar a verdade, para fazer a perícia médica eu não posso utilizar a legislação federal? É justo isso? O que eu venho pedir de Vossas Excelências, senhores conselheiros, é tão somente um processo justo. Neste processo, existem vários e vários laudos médicos. O senhor Diego Quadros ficou internado em clínica psiquiátrica várias e várias vezes. Ele chegou a ser submetido ao pior tipo de tratamento que pode se dar a um ser humano, que é o tratamento eletrochoque. A pessoa fica recebendo um choque no cérebro para ver se melhora. Então, como que não tem previsão legal? Eu peço a Vossas Excelências que, por gentileza, revise esse entendimento e determinem, sim, a junta médica ela é obrigada a avaliar o senhor Diego Quadros, porque ele é servidor público do Estado do Amazonas e é ela o órgão oficial para isso. Mas isso, infelizmente, não aconteceu no presente caso. Sem um exame de insanidade feito por um psiquiatra, por um profissional qualificado, um profissional técnico, nós não temos, senhores, sob pena de estarmos sendo até mesmo levianos, nós não temos como fazer uma avaliação. É uma questão técnica, é saber, ele tem problema mental ou não? Porque se ele tiver um problema mental, ele tem que ser aposentado. E segundo, na época dos fatos, como é que estava a situação mental dele? Como é que estava a sanidade mental dele? Se for total, ok, aposentadoria. Mas se fosse parcial, ele teria direito até mesmo a uma redução da pena.
como é feito, por exemplo, no processo penal, que é aplicado subsidiariamente à questão administrativa disciplinar em virtude de sua natureza punitiva. Então, excelências, o primeiro requerimento dessa defesa, e por isso eu fiz questão de vir aqui fazer sustentação oral, é que seja o senhor Diego Quadros submetido à avaliação por perícia médica, porque existem vários laudos psiquiátricos no presente caso, que recomendam, que suscitam essa dúvida sobre a sua sanidade mental. Afinal, uma pessoa que queria se matar, uma pessoa que ficou internada por tentativa de suicídio em mais de uma oportunidade, uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que tem dupla personalidade, ou seja, várias questões médicas que devem sim ser aferidas por um profissional qualificado. E eu digo isso, excelências, e aqui compartilho com vossas excelências, que essa situação é muito grave, e eu me solidarizo com o senhor representante, o senhor procurador, doutor Carlos Alberto. Durante o processo nós tivemos vários contatos, e eu vi assim, as ofensas foram graves, inclusive a defesa. Eu cheguei a comunicar neste processo ofensas e ameaças contra o procurador que eu recebia do Diego Quadros. Porque eu acredito que, independentemente de um processo, a integridade física, a integridade moral do procurador tem que ser respeitada e tem que ser resguardada. E eu fiz questão de entregar, violando até, de certa forma, o sigilo profissional que deveria ter entre cliente. Mas eu acredito que nesse embate, nesse conflito, a vida do senhor procurador é mais importante. Mas eu comuniquei e entreguei nos autos os áudios que ele me mandava, dizendo que quando ele saísse da clínica psiquiátrica, ele ia matar todo mundo, que ele ia matar... Uma pessoa está doente. E não apenas isso. Essa situação do Diego Quadros é tão grave, mas tão grave, que até contra os advogados ele se revoltou. Eu cheguei a comunicar o ilustre presidente da comissão de que eu não ia mais atuar no caso, porque eu fui ameaçado, eu fui ofendido, eu tive a minha família ofendida e ameaçada pelo Diego Quadros, e falei que eu ia sair do caso. Discuti com ele e falei que eu ia sair do caso. Mas aí o que aconteceu? No dia seguinte, quando eu conversei com o doutor Félix Valois, ele, no auge de sua sabedoria, nesses mais de 70 anos, mais de 50 anos de experiência, me disse: meu filho, como é que você vai dar confiança, como é que você vai dar veracidade às palavras de uma pessoa que está visivelmente doente, a uma pessoa que está completamente desequilibrada? E aí, a família entrou em contato comigo, implorou para que nós continuássemos, e eu vi ainda que a própria família também foi ameaçada. O Diego chegou ao absurdo de ameaçar os próprios familiares dele, de ofender a mesma coisa, ou até mesmo pior do que ele fez com o Dr. Carlos Alberto, com a Nairiane, com aquelas mensagens tresloucadas que ele enviava. Ele fez pior com a família dele e com os próprios advogados dele. Isso só nos leva a uma conclusão, senhoras: esse rapaz ele precisa ser avaliado, porque não é um comportamento de uma pessoa que seja inteligente, que seja lúcida, ficar ameaçando todo mundo. Esse comportamento dele, os tratamentos que ele faz com remédios controlados, tudo isso tem que ser avaliado por um psiquiatra. Então, preliminarmente, a gente pede a suspensão deste julgamento para que ele seja assim, para que seja revisada a decisão que depois, injustificadamente, negou a perícia, para que ele seja avaliado pela Junta Médica Oficial do Estado do Amazonas, com a presença de pelo menos um psiquiatra na junta. E, subsidiariamente, excelência, a principal acusação que pesa contra o senhor Diego Quadros seria a de insubordinação grave em serviço. Por que isso? Porque ele simplesmente ameaçou a pessoa do procurador, ao qual ele era subordinado na época em que ele estava no quadro do Ministério Público de Contas. Isso ele teria ameaçado e ofendido também a senhora Nairiane e agora o Stanley em outro processo administrativo disciplinar. Ocorre o seguinte: embora essas condutas sejam extremamente graves e devem ser apuradas no âmbito criminal, porque são injúrias, são difamações, são ameaças, do nosso ponto de vista, elas não vão configurar uma infração administrativa, por uma simples razão: elas não foram em nenhum momento cometidas nas dependências do TCE. Eu recordo-me, quando tivemos a oportunidade de inquirir o doutor Carlos Alberto, por ocasião do seu depoimento na comissão, eu perguntei, a pergunta 13, que consta dos autos: esse tipo de mensagem de ameaça que o senhor recebeu, o senhor estava na sede do Tribunal de Contas? Ele respondeu: os assuntos corriam sempre à noite, madrugadas e nos sábados e domingos. Vejam, que aconteceram, ninguém vai questionar. Aconteceram sim, porque ele é doente, e o Diego Quadros é doente, e enviou essas mensagens indevidamente e infelizmente para o senhor Carlos Alberto. Agora, que elas não aconteceram no TCE, isso também está comprovado nos autos.
E por que este ponto, este detalhe delas não terem acontecido no TCE é importante, excelências? Porque a infração administrativa que está sendo imputada a ele é insubordinação grave em serviço. Ora, se não estava no TCE, se naquele momento em que ele proferiu as ofensas, ele estava sob efeito de remédios controlados e alcoolizado, o que piora ainda mais a situação dele, não há como se tipificar aqui uma infração administrativa. Ele não estava em serviço. E quando a legislação fala insubordinação grave em serviço, não significa apenas, evidentemente, na sede do TCE. Por quê? Porque o servidor pode estar em missão, ele pode estar cumprindo alguma missão em algum órgão, em alguma comarca, e lá praticar a conduta. Então, diante dessa situação, senhores, como ele não cometeu nenhuma ofensa em serviço e tampouco nas dependências deste órgão, ainda que não fosse deferida eventualmente a perícia, a insanidade mental nesse servidor, não deveria ele ser punido administrativamente. Eu peço a Vossas Excelências que levem em consideração esse ponto. É uma questão não apenas jurídica, mas também de humanidade. Esse rapaz tem um filho, esse rapaz está doente, ele tem uma família que dele depende, e seria extremamente injusto fazer uma demissão sumária, como se ele fosse um infrator comum, um servidor mal intencionado. E não é isso que está acontecendo no presente caso. Com a permissão do eminente relator e da excelentíssima presidente, a defesa conclui. Muito obrigado. E as argumentações apresentadas pelo nobre advogado de defesa, passo a proferir o meu voto. 1. Suposta insanidade mental. Em relação à suposta insanidade mental, a defesa alega que o indiciado foi obrigado a passar por vários tratamentos psiquiátricos, onde fora constatado sua insanidade mental, e que isto ocorreu desde o início do processo, inclusive com tentativa de suicídio por parte do servidor. Pois bem, os receituários médicos acostados aos autos inseridos nele pela defesa dizem respeito, em grande parte, às seguintes classificações: CID-10, F60.9 mais F33.2. A Organização Mundial de Saúde entende que o CID-10 trata-se de uma classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. Essa classificação é tanto por questões de organização dos médicos, quanto para que estes possam identificar e classificar qual possível transtorno seu paciente possui. Explicação para o CID-10, F60, é de que esse transtorno e suas subclassificações dizem respeito às tendências comportamentais do indivíduo, não diretamente imputáveis a uma doença, lesão ou outra afecção cerebral, ou a outro transtorno psiquiátrico, e acompanham-se, em geral, de angústia pessoal e desorganização social. Com base no protocolo da Rede de Atenção Psicossocial baseado em evidências para a abordagem e o tratamento de transtornos depressivos, fecha aspas, produzido pelo Sistema Único de Saúde do Estado de Santa Catarina, encontra outro CID designado ao acusado, qual seja o CID-10 F33.2. Esse diagnóstico refere-se a um transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave, sem sintomas psicóticos. Simplificando, é um transtorno caracterizado pela ocorrência repetida de episódios depressivos, sendo o episódio atual grave, sem sintomas psicóticos, tal como descrito em F32.2. A citação feita anteriormente ao CID F32.2 possui a seguinte explicação, abre aspas, episódio depressivo onde vários dos sintomas são marcantes e angustiantes, tipicamente a perda da autoestima e ideias de desvalia ou culpa. As ideias e os atos suicidas são comuns. Fecha aspas. Em relação à tentativa de suicídio que levou à internação do servidor no Hospital Santa Júlia, o próprio CID-10 F32.2, exposto anteriormente, prevê que uma das características deste episódio depressivo é a ideia ou auto-suicida. Após analisar todas as classificações do CID-10 imputadas ao servidor Diego Quadros pelos seus próprios médicos psiquiátricos,
fica claro para mim que não há comprovação nos autos de uma possível doença mental, tendo em vista que todos os itens aqui elencados desaguam em um diagnóstico de transtorno depressivo. Ressalta ainda que o fato de uma pessoa se encontrar em tratamento com um médico psiquiátrico não quer dizer que ela possa ser taxada de insana mentalmente. O papel do psiquiatra vai muito além do que apenas o tratamento de distúrbios mentais. Ele cuida para que a mente e o corpo de seus pacientes possam andar em harmonia, desde uma depressão leve e um quadro de transtorno de ansiedade à dependência de drogas ou álcool. Insta salientar que, com base no artigo 26 do Código Penal, somente pode ser isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Ora, à época dos fatos, os diagnósticos produzidos pelos médicos da defesa foram com base no CID-10, F60.9 e F33.2, sendo ambos classificados pela OMS como transtornos depressivos, sem conter qualquer indicação a possíveis distúrbios mentais, o que reforça o entendimento de que não é possível a isenção de pena ao acusado, uma vez que não há provas nos autos que se refira a doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardo, conforme dispõe o artigo 26 do Código Penal. 2. Cerceamento de defesa por falta de perícia médica. Com relação ao suposto cerceamento de defesa por falta de perícia médica, encontra decisão do excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso ao julgar um mandado de segurança impetrado por uma servidora pública cujo caso julgado é similar ao caso em comento, onde não se demonstra a existência de quadro clínico compatível com a enfermidade apontada. Os documentos apresentados tratam de depressão, fadiga, crise de pânico, instabilidade emocional, ansiedade, fobia social e não de doença mental. De acordo com a jurisprudência desta Corte, no curso de um processo disciplinar, a proposta de submissão de servidor à avaliação médica só é feita diante de dúvida razoável acerca de sua sanidade mental. Ademais, com base no mandato de segurança número 13.470 do Distrito Federal, julgado pelo ministro Félix Fischer, abre aspas, indeferimento de pedido de produção de provas, por si só não caracteriza cerceamento de defesa, principalmente como na espécie dos autos em que é realizado de forma suficientemente fundamentada, fecha aspas. O artigo 160 da Lei número 8.112 de 90 dispõe que o servidor que responde ao processo administrativo disciplinar será submetido a exame por junta médica somente quando houver dúvida sobre sua sanidade mental. Mesmo que o indiciado não tenha sido examinado pela junta médica do Estado do Amazonas, devido à falta de médico psiquiatra em seu quadro de funcionários, após analisar a quantidade de laudos médicos juntados pela defesa e depois de uma vasta e exaustiva busca para saber o significado de cada diagnóstico ali exposto, não há dúvida, ao meu ver, que o indiciado não apresenta nenhum quadro de insanidade mental. Salienta ainda que não se deve tentar sobrepor um quadro de insanidade mental com base em laudos depressivos e diagnósticos médicos produzidos em consultas esporádicas, tendo em vista que o acusado deveria ser analisado por no mínimo 2 anos para ter um diagnóstico médico conclusivo acerca de sua sanidade. A defesa alega também que não há conteúdo probatório suficiente para que as atitudes do servidor sejam classificadas como insubordinação grave em serviço, o que não corresponde à verdade, uma vez que consta aos autos um vasto conteúdo probatório, incluindo áudios e mensagens enviadas pelo próprio servidor, tanto ao procurador de contas, senhor Carlos Alberto, quanto à chefe de gabinete do seu setor, senhora Nairiane Freitas, os quais não os transcrevi aqui pelo fato de possuírem palavras extremamente grosseiras e desrespeitosas. E, em virtude deste fato, gostaria de deixar aqui o meu explícito repúdio a todos os áudios que se encontram salvos naquela pasta digital.
Vale ressaltar que, mesmo que algumas ofensas tenham sido produzidas fora do horário de trabalho, a meu ver, não se encontra afastada a relação laboral de subordinação, tendo em vista que um servidor público deve manter postura adequada dentro e fora desta Cor de Contas, principalmente a se dirigir aos seus superiores hierárquicos. A defesa formula ainda o pedido subsidiário para que, além da absolvição do senhor Diego Quadros, fosse aposentado por invalidez. Em relação a esse pedido específico, entendo que tal medida não pode ser determinada no âmbito de um inquérito administrativo disciplinar, vez que o mesmo possui o cunho de apurar a conduta de servidores públicos, devendo ser finalizado pelo arquivamento ou penalização do indiciado, conforme previsto na Lei número 1762 de 1986. Sem mais a discutir, voto em consonância com o entendimento da Comissão Permanente Processante e também da diretoria desta Cor de Contas, pela aplicação da pena de demissão ao servidor Diego Quadro de Oliveira, por insubordinação grave em serviço, nos termos do artigo 156, inciso 3, combinado com o artigo 161, inciso 5, da Lei número 1762, de 1986. Presidente, este é o meu voto que eu mantenho. Senhor presidente, eu ouvi atentamente. Conselheiro Júlio Pinheiro. Obviamente, repudio e rejeito todas as agressões praticadas por esse servidor, que, pela gravidade, caberia, sim, a demissão. De antemão, eu registro isso. Agora, foi feito um pedido preliminar para que o servidor pudesse ser submetido a uma perícia oficial. E estranha o fato da junta não ter cumprido o seu dever através de um corpo de psiquiatras. E isso eu não tenho dúvida que gerará nulidade futura, poderá gerar nulidade futura, se nós não percorrermos os caminhos. Eu repito, repudio sob todas as formas as agressões feitas ao Sua Excelência o Procurador, ao Stanley, à secretária. Acho que são graves a ponto do pedido de demissão. O que me deixa numa dúvida atroz é exatamente em função desse repúdio, que não possa ser transformado esse repúdio, repito, as ações merecem sim ter uma pena extremamente grave, pela forma, daqui a pouco nós já tivemos histórias de estagiário aqui, de agredir servidor, e nós não podemos permitir que isso aconteça. Agora, o que me chama a atenção, exatamente por essa dúvida atroz, é o mecanismo e a fórmula como devemos adotar a nossa decisão. Não se trata de vindita. Não se trata de vindita porque nenhum de nós busca, através da vingança, e como dizia Confúcio, antes de sair em busca da vingança, devemos cavar 2 covas. Ou seja, a vingança todos perdem. Então, não se trata de vingança, que fique bem claro. Se trata de uma medida drástica que se deve adotar, mas a preocupação é exatamente o rito que foi seguido e não observado, a questão... o tribunal tem outros mecanismos de exigir que essa perícia possa ser realizada, e não necessariamente que o fato da perícia sendo realizada e que constate, porque vários outros laudos, segundo informações do relator, constam que não se trata de doença mental, e aí eu não tenho como discutir, que eu não sou psiquiatra, mas na avaliação que deveria ser feita, obviamente teria que ter um laudo conclusivo, e eu não sei se tem esse laudo conclusivo, para que depois possa tomar um caminho acerca da situação do servidor. Porque se eventualmente houver a constatação, a posteriori, de que ele sofre de doença mental e não foi seguido o rito nesse sentido, esse processo
tem grande chance de ser anulado no Poder Judiciário, eu não tenho dúvida disso. É por isso a dúvida atroz. Então, do ponto de vista de mérito, eu concordo plenamente com o relator, agora não faria antecipadamente sem que houvesse uma apreciação dessa preliminar, e que o relator colocasse a preliminar que foi suscitada aqui pelo eminente causídico, repito, para que nós cumpramos o princípio da ampla defesa, que está garantido na Constituição Federal. Vou repetir, sobre todos os pontos, repudiamos as ações praticadas por esse servidor, sobre todos os pontos. Contudo, me preocupa exatamente tomar uma decisão agora sem que seja observado um laudo específico. E eu pergunto ao eminente relator, os laudos são conclusivos nesse sentido, mesmo não sendo da perícia? São. Conclusivos que ele não possui doença mental. Exato. Não é, se há um diagnóstico conclusivo de que ele possui doença mental. Porque se não houver... Não há. Não há? Se não houver, veja bem, ele teria uma outra circunstância, e eu repito, estou tentando obedecer o devido processo legal, repudiando, mais uma vez, todas as agressões, e, para mim, no mérito, as agressões são passíveis, sim, de demissão. Mas, do ponto de vista processual, é que nós precisamos ter essa informação conclusiva para dizer, não, ele não possui, e agora eu estaria votando. Estou lhe dando, Excelência. Conclusivo que ele não tem doença mental. Não. Então, eu vou concordar com Vossa Excelência. Se é assim... O senhor me permite um esclarecimento de fato, senhor corregedor? Porque não existe laudo dos autos. Não existe nenhum laudo dizendo que ele não tem doença e nenhum laudo dizendo que ele tem doença. Esse foi justamente o pedido da defesa, que ele seja avaliado para que seja testado isso que o senhor está falando. Para dizer se ele tem ou não, porque neste processo não tem nenhum laudo conclusivo de ele ter alguma doença mental ou não. Só um esclarecimento de fato. Vossa Excelência nem podia falar mais. Perdão, doutor. Vossa Excelência teve seu tempo, já mais do que deveria. Então... Mas eu fico com a informação do relator, que cuidou do processo, dizendo que tem manifestação conclusiva de psiquiatra. Então, infelizmente, Vossa Excelência há de convir que o relator manipulou os autos, conhece os autos com profundidade, não estou dizendo que Vossa Excelência não conheça, mas eu sou obrigado a me manter no ponto de vista da visão e da informação que aqui nos é passada, em concordar com o relator. Não fora isso, o meu voto na preliminar, portanto, eu ainda insisto, se a preliminar cair, eu voto no mérito com o relator. Acho que Vossa Excelência deve colocar sob apreciação a preliminar, que foi suscitada, submeter à perícia. Se todos concordam... Excelência, eu mantenho o meu voto. Acabou-se. Não, Excelência, eu não estou discordando de Vossa Excelência. Não, vou aceitar a preliminar, Excelência. Ah, Vossa Excelência não aceita colocar em votação a preliminar? Não. Bom, terão outros mecanismos, eu vou acompanhar o relator exatamente pelas justificativas que eu aqui dei, mas registrando que a preliminar deveria ser apreciada. Conselheiro Josué Filho. Muito obrigado, nobre presidente e corregedor da Casa, decano Júlio Cabral. Eu confesso que é preciso que, em determinados momentos, a gente tenha a coragem de se expor. O que o conselheiro Júlio Pinheiro acaba de dizer, em simples palavras, é o seguinte: no caminho em que vai, haverá um recurso à justiça. E o temor dele, que eu incorporo, é que esta decisão venha a ser revertida porque essa etapa não foi cumprida.
Assim como ele o fez, em caráter preliminar não aceita, também eu o faço para ser rejeitado. Ela foi cumprida, Excelência. De acordo com o CID 10, nada. A preliminar, Pinheiro caiu. Vossa Excelência nem acolheu. Não, a preliminar não era do conselheiro Júlio Pinheiro. A Mas ele preliminar incorporou. foi proposta pelo advogado. Só que o Não se advogado discute eu não mais, voto. isso já não se discute mais. Vossa Excelência informou, e como relator eu tenho absoluta confiança de que existe uma informação de que ele não possui doença mental. Ponto. Exato. Isso para mim basta. Exato. Só para arrematar, então, para o princípio da colegialidade, eu vou nessa esteira do relator. Entretanto, é bom que se frise que o nosso grau de erro e culpabilidade menor seja, porque nós gostaríamos que houvesse a preliminar. Até porque ninguém tem dúvida aqui que esse cidadão já devia estar fora do tribunal há muito mais tempo. Só o tempo que esse processo vem rolando já está nesse interregno de despacho de lei de 2 anos. O que o tribunal está tentando decidir é se ele vai para a aposentadoria por loucura ou se ele vai para fora porque é um potencial assassino. Eu quero dizer que não apenas estou solidário ao Dr. Carlos Alberto, mas a todos os seres humanos que se sentem ameaçados. Foram noites indormidas, famílias molestadas, e esse rapaz tem que ter alguma punição. Mas quem pode sustentar a tese da defesa, então, como eu estou em processo de cura, eu tinha notícias do fato, apenas notícias, mas eu vou acompanhá-lo, Vossa Excelência, apenas com esse constrangimento de não ter uma junta específica, qualificada, para atestar a sua loucura, e aí o tribunal decidir. Que eu acho que, se você é a tese vencedora, ele deveria ir para a aposentadoria proporcional. O que deve ter, presidente, eram uns 20 anos de casa, no máximo? Por aí, né? Quantos anos de serviço? Eu creio que 10 anos. Entendeu? Vai pegar lá embaixo, já é uma punição muito grande em perda, mas eu vou pelo princípio da colegialidade, eu vou ficar com o voto do eminente relator, conselheiro Júlio Cabral, porque o relator é o dono do processo, segundo o Lúcio, o nosso eterno decano. Tem a palavra? Tem a palavra, conselheiro Ari. Agradeço, recebo, e realmente, parafraseando o nosso conselheiro Lúcio, o dono dos autos, quem manipulou os autos, quem tem profundo conhecimento dos autos, é o relator. Embasado em tudo isso, na gravidade dos fatos, nas diversas diligências que foram feitas, no que consta em relatórios sobre as CIDs determinadas pelos especialistas de saúde, eu acompanho na íntegra o relator e gostaria de saber, não sei se vem ao caso, se o procurador Carlos Alberto e os seus estão tendo algum resguardo policial, alguma coisa nesse sentido. Porque se a gravidade é essa, eu entendo que essa corte aqui, num passo seguinte, deveria determinar, se solidarizar com medidas que venham a salvaguardar não só o procurador, como seus familiares, que foram muito vilipendiados, agredidos, ameaçados de forma ampla por esse cidadão. Meu voto, de maneira bem clara, na íntegra com o eminente relator. Senhora presidente, só para mais uma vez reforçar. Pois não, tem a palavra Vossa Excelência, Vossa Excelência, senhor presidente. Vossa Excelência, como disse anteriormente, conhece os autos com profundidade. E eu, mais uma vez, repito, não tenho nenhuma dúvida da gravidade do fato praticado. E o repúdio que fiz sobre as agressões que foram feitas à família do procurador, à sua secretária, ao secretário-geral, enfim. Como já tivemos um caso aqui de um estagiário também que agrediu uma funcionária e que, como estagiária, a presidente de pronto mandou para casa, o que é absolutamente correto. Então, diante das circunstâncias e ponderações, que fique bem claro, Vossa Excelência conhece os autos
E as informações passadas pela defesa aqui, para mim, elas são informações, mas Vossa Excelência é que analisou e confirmou o entendimento de que há informações nesse sentido. Portanto, Excelência, 100% de acordo com Vossa Excelência. para ser mais explícito, não é que tenha informação, é que os exames não constaram, todos feitos, CID-10, F60, não provam nada. Exatamente. É exatamente essa pergunta que fiz. Aprovado por maioria, por unanimidade, e eu devolvo a presidência a Vossa Excelência. Aí eu ainda tenho um processo. Excelência, é o processo número 1644 de 2018. É uma solicitação de apuração de possível conduta inadequada praticada por servidor deste Tribunal de Contas, membro da Comissão de Inspeção. Trata os autos de processo de sindicância protocolado sob o número 1644 de 2018, devidamente instaurado para apurar supostos ilícitos administrativos praticados por servidores desta Corte de Contas, membros da Comissão de Inspeção de Iranduba, exercício 2017. A Comissão Permanente Processante, após instruir devidamente o processo de sindicância de acordo com os ditames previstos em lei, sugeriu a abertura de inquérito administrativo no intuito de produzir as provas necessárias para a solicitação dos fatos, a elucidação dos fatos. É o relatório. Fundamentação. Ao analisar todo o caderno processual, constato que assiste razão a CPP, uma vez que não há provas que sustentem ou fundamentem tal acusação, apenas declarações contraditórias. Com base nos autos, voto no sentido que o Tribunal Pleno remeta os autos à presidência com o objetivo de esclarecer os fatos ocorridos durante a inspeção no município de Iranduba. Voto no sentido que o Grande Tribunal Pleno julgue pelo encaminhamento dos autos à presidência para que, no exercício de sua competência, determine a instauração de inquérito administrativo nos termos do artigo 29, inciso 23, do regimento interno desta Casa. A resolução número 4 de 2002, combinada ainda com o artigo 180 da Lei número 1762 de 1986, para apurar a possível conduta inadequada praticada por servidores desta Casa, membros da Comissão de Inspeção de Iranduba, exercício 2017, constando como indiciados os servidores Luiz Arthur do Carmo Ribeiro de Souza e Luiz Carlos Mestrinho Melo Júnior. É como voto. Em discussão, votação. Conselheiro Júlio Pinheiro. Vossa Excelência. Conselheiro Érico. De acordo, senhor. Conselheiro Josué. Conselheiro Ari. Pleno acordo. Pacificado. Por unanimidade, eu devolvo a palavra à presidência e a palavra a Vossa Excelência. Obrigada. Encerrando a nossa sessão ordinária, dando graças a Deus por mais uma sessão e convocando a próxima sessão para o dia 7 de maio, terça-feira, a hora regimental. Obrigada.